Muito bom dia. Aqui quem fala é o Leonardo Nares, sou CEO da DP6 e estamos começando mais um dia do nosso Marketing Data Science, o nosso evento focado no uso de dados para o marketing da DP6. Essa edição desse ano é muito especial porque é uma edição totalmente adaptada para o cenário que nós estamos vivendo, então ele é totalmente digital. E está sendo muito legal porque a gente está atingindo uma audiência muito interessante que a gente não tinha contato antes. E o tema desse ano é os desafios do mundo cookieless, né, o impacto da regulamentação e das novas legislações de privacidade no nosso mundo do marketing. E para isso a gente está levantando temas muito interessantes, desde integração de dados a abordagens de tecnologia para marketing e outros desafios estratégicos. Nesse ano nós contamos com o apoio do Google e da Salesforce nessa nossa empreitada, e vamos começar agora mais uma edição de um painel muito interessante. O painel de hoje é focado em discutir como realizar a integração e análise dos dados dos ambientes online e offline. A gente até procura trazer esse assunto de uma maneira um pouco mais já direcionada para a prática, né? O como, mas aqui a gente tem que discutir desde o nível estratégico até o operacional, porque esse como passa por muitas e muitos desafios. Para discutir esse assunto hoje, nós trouxemos os convidados. Primeiro, Marco Frade, hoje ele é Head de Mídia Digital e CRM na Diageo e trabalha no Brasil, Paraguai e Uruguai, ele é responsável por toda essa região. Ele já passou por outras empresas como Unilever, LG, Brasil Telecom e algumas agências de publicidade, como a Liular e Artplan. E hoje tem um desafio grande lá na Diageo, que é conectar algumas pontinhas de canais, não só dos canais mais tradicionais, mas dos novos canais e da importância do e-commerce e do trade online para os negócios da Diageo. Bem-vindo, Marco Frade. E hoje vamos falar também com o Vitor Bertoncini. Hoje ele é diretor de marketing da Raia Drogasil e ele é responsável por todas as atividades de brand, comunicação, customer experience, CRM, loyalty, marketing digital, para todas as marcas, né? Ele tem um desafio muito interessante também, que é colocar tudo isso a serviço dessa revolução digital que o segmento está passando no Brasil e no mundo, né? Como num cenário de novos formatos aí de interação com o consumidor, e vai trazer para a gente insights muito interessantes. Quem está aqui apresentando para vocês sou eu, Léo Nares, já tenho aí um trabalho na DP6 há algum tempo e sou focado nessa discussão, né? Sou maluco e dedicado a esse assunto de uso de dados no marketing, desde a tecnologia até o data science, tá bom? Para a gente começar essa discussão, então, vou apresentar nossos convidados. Deixa eu interromper aqui o nosso compartilhamento. Isso, pronto. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo, Vitor. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar aí os desafios que nós temos aqui na Diageo. Aliás, esse ano que nós mais temos, todos nós, são desafios. Desafio está sobrando para todo mundo, para nos adaptarmos a um mundo mais conectado e que se tornou muito mais conectado aí com a pandemia, e todo mundo teve de reaprender, e não foi diferente aqui também na Diageo. Obrigado aí pelo convite. Muito bom, obrigado, Marco. Bom dia, Léo, bom dia, Marco, uma alegria muito grande estar com vocês aqui também. Eu faço das palavras do Marco as minhas, né? Acho que a gente foi super desafiado, todo mundo já tinha essa agenda, mas essa agenda acelerou demais, né? A pandemia digitalizou, né, o consumidor, mais do que as empresas tentaram fazer suas transformações digitais, digitalizar seus consumidores, a pandemia digitalizou todo mundo, né, e aí a gente acabou, enfim, a gente que estava aí, né, em cima de uma prancha, remando ali no mar e tal, de repente veio um tsunami. Eu acho que foi super bom por esse lado, né? A gente conseguiu acelerar muitos planos, né? Acho que isso aconteceu em praticamente todas as empresas. E hoje essa conversa aqui é muito bacana, porque ela tá logo naquela conexão do marketing, se eu chamasse o marketing como arte liberal, vou parafrasear aqui o Steve Jobs, né? Ele falava que
a intersecção entre artes liberais e a tecnologia, né, onde a gente deveria estar e tudo mais, né, como a Apple gostaria de estar. É um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, a gente está trazendo muita tecnologia, mas, cara, colocando aí toda a história de marketing, de comunicação, enfim, conectado, né, e isso dando uma solução melhor para o consumidor. Vai ser bem legal hoje o papo. Bem-vindo, Vitor. Obrigado pela introdução de vocês, e já que a gente está falando desses impactos, né, do novo cenário, do novo contexto na relação dos consumidores, eu vou trazer já uma pergunta para vocês sobre isso. Aliás, falando em perguntas, vocês que estão assistindo a gente, obrigado pela participação e obrigado pela presença hoje. E gostaria de pedir que, se vocês tiverem qualquer pitaco, qualquer dúvida, por favor, pode mandar no chat, a gente vai acompanhar aqui a interação de vocês e vai respondendo e dirigindo isso para os nossos convidados, da maneira que a gente conectar as ideias aqui, tá bom? Então participe, não deixe de enviar, que eu acho que a chance da gente extrair conteúdo valioso aqui dos nossos convidados vai ser incrível, tá? Bom, já que a gente falou então desse impacto, né, do novo cenário, da pandemia e principalmente do isolamento, né, nos negócios, né, e no jeito que a gente faz o trabalho e relacionamento com os consumidores, tivemos um outro impacto também esse ano, né, falando aqui de Brasil, que é a aprovação da nova regulamentação de tratamento de dados pessoais, né, a famosa LGPD. E isso, em alguns contextos, a gente viu que foi uma correria danada, muita gente não estava esperando, e para outras empresas isso já estava mais previsto, ou já estava mais endereçado. No caso da empresa de vocês, qual foi esse impacto direto no tratamento de uso de dados, na restrição de cookies, no que vem por aí ainda? Vocês conseguem fazer um panorama sobre isso? Marco, você já estava um pouquinho mais adaptado nisso, porque a Diageo, como empresa global, já tinha uma outra atuação em outras regiões, é isso? Na realidade, a gente já estava adaptado à GDPR, né, que é a lei europeia, e a Diageo, a sede da companhia, o headquarter fica em Londres, e a gente já tinha meio que adaptado a empresa para isso, mas não foi diferente aqui. Tá? Tem um ponto muito importante que foi fundamental para que nós pudéssemos nos adaptar, a gente entender no time interno quem ia liderar essa agenda, né? E a gente chegou à conclusão que, claro, assim, tem de passar pela área de legal, então legal lidera a agenda, porque nós temos várias interações com relação à legislação, da interpretação dos itens que estão na LGPD, mas foi fundamental também colocar e integrar outras áreas, né? Então, como é que a gente integra RH, que tem dados que são sensíveis também, como é que a gente integra o marketing para poder fazer todas as limitações que o marketing precisa ter. Então, se a gente vai captar dados, como é que esses dados vão ser utilizados, qual a possibilidade da gente reutilizar dados ou não, o que a gente faz com a base que nós tínhamos no passado. Então, o marketing teve de entrar trade também, teve de entrar também uma área que foi fundamental, que é a área de saque. E o saque trouxe muitos insights importantes para a gente, para que pudéssemos nos adaptar. O que acontece com a Diageo é que, como é uma empresa do segmento de bebidas alcoólicas, nós temos um preciosismo muito grande com relação à legislação, porque nós somos também muito visados, muito fiscalizados, né, por razões óbvias, porque o nosso produto é um produto de álcool. Acho que não deve ser diferente também para o Vitor, que deve ter um desafio tão parecido quanto, mas no caso de álcool, nós temos várias legislações que temos de nos adaptar, e do ponto de vista de comunicação, de marketing, nós ainda temos a atuação do CONAR, que coloca uma série de restrições, né? Então, temos restrições relacionadas ao formato de comunicação, e temos muitas restrições relacionadas ao uso de dados e como é que a gente utiliza os dados de consumidores.
Além disso, tem um outro ponto que é relevante nessa história, é que o Brasil, que é uma das subsidiárias aí da Diageo, é o único país da companhia que tem um site de venda direta, que é um e-commerce próprio, que é o debar.com. Que já está sendo cascateado para outros países. Colômbia, México, Estados Unidos e China entram a partir do ano que vem com a experiência de Debar, muito pautada na experiência de Debar que tem no Brasil. Então, nos 3 anos que nós temos esse site de e-commerce, nós captamos muitos dados, né? Então, tem dados relacionados a cadastro de vendas, tem dados relacionados a interações de CRM que nós estamos fazendo há 3 anos, e todos esses dados também nós tivemos de dar um tratamento para que a gente pudesse entender o legado e para que a gente pudesse se adaptar ao que vem pela frente. O fato de ter um e-commerce próprio, ele estabelece um outro patamar de relacionamento com consumidor, porque não só nós nos beneficiamos disso para que possamos fazer uma melhor assertividade do relacionamento dos usuários e consumidores com as nossas marcas, captando do que vem do e-commerce. Então, isso é fato. Nós temos dados relacionados a perfil e comportamento de compra, comportamento do consumidor, em que utilizamos um CDP para que nós possamos fazer essas análises. Então, nesse CDP também a gente precisou fazer uma revisão de quais eram os limites da utilização de dados, o que nós poderíamos ler e como, principalmente, poderíamos atuar do ponto de vista de CRM para que nós continuássemos no relacionamento e nessa jornada junto com os consumidores, que para a gente é fundamental, faz com que a gente faça consideração e awareness das nossas marcas, até porque uma decisão muito inteligente aqui da Diageo Brasil foi concentrar todos os sites das marcas que nós tínhamos, e marcas icônicas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Baileys, no mesmo ambiente, que é o mesmo ambiente de e-commerce. Então, o nosso site de e-commerce não é só uma vitrine de compra de produtos, de garrafas, mas é também o destino de todas as marcas quando nós fazemos algum tipo de ação de relacionamento com as marcas. Todos esses pontos, eles entraram nessa conversa, né, e nós ficamos aí o último ano fazendo gestões quinzenais com todos os times internos para que pudéssemos mapear quais eram as áreas sensíveis, os dados sensíveis, e nos adaptarmos, porque nós sabíamos que poderia ter um adiamento. Todo mundo contou com o adiamento, que acabou não tendo, e e nós estávamos preparados quando entrou em vigor. E tudo isso levou quanto tempo, todo esse processo para vocês? 1 ano e meio que nós já vínhamos discutindo, e nós chegamos com base limpa, com todos os tratamentos que eram necessários em dezembro do ano passado. Então, já para poder nos adiantarmos. Para quem acha que né, só apertar um botãozinho, né, ou adicionar um pop-up no site, tem, né, alguns passos a mais aí, né? Não, você tem de rever tudo, você tem de rever termos e responsabilidades, você tem de, às vezes alguma coisa escapa, você vira e fala, pô, eu revi isso aqui no site, mas no blog tem uma outra determinação, ninguém pensou no blog, então vamos atrás do blog para a gente poder ver todas as interações possíveis. E um aspecto que a gente lembrou aqui foi que no caso da Diageo e do Debar, o opt-in ali já existe há muito tempo, né? A empresa como Diageo já sofre um opt-in por ter que fazer esse filtro de idade, né? Por ter uma regulamentação, como você falou, em relação ao segmento, à indústria de bebidas. Interessante. No segmento, né, de farmácias e no caso da Raia Drogasil, Vitor, vocês passaram por todo esse processo também, e o que mudou no tratamento de dados? Você consegue dar um panorama aí de tudo que, né, vocês tiveram que se preocupar? Imagino que vocês tenham, né, uma base grande de
de relacionamento com o consumidor de vários canais aí, né? Hoje a Raia Drogasil tem mais ou menos 40 milhões de clientes ativos, tá? Que efetivaram alguma compra nos últimos 12 meses. Isso leva a gente para ser o maior do varejo, né? A gente só fica, assim, mais ou menos parecido ali com bancos e telefônicas, né? Mas do varejo a gente é disparado aí, o maior. E a gente tem uma coisa que a gente colocou na cultura, né? Da companhia já há alguns anos, que é a identificação no começo do atendimento, né? Inclusive na loja física. Então, todo mundo que entra numa farmácia fala, pô, a primeira coisa que te perguntam é, qual que é o seu CPF, né? Então, na prática, é um login ali que você faz. E isso leva a gente a ter um nível de conhecimento, né, dos hábitos de consumo muito profundo. A gente já tinha esse trabalho bem feito há bastante tempo. A gente já fazia um tratamento compliant com GDPR também há muitos anos, né? Os nossos fornecedores que trabalham a parte de inteligência de dados são fornecedores internacionais também, apesar da RD não ser global. Os fornecedores eram e os fornecedores já estavam compliants. Mas quando o GDPR foi aprovado, a gente sabia que isso viria para cá. A gente começou uma força-tarefa aí bem parecida com o que o Marco falou. A gente começou em outubro de 2018, fazendo reuniões mensais, depois elas viraram quinzenais, depois semanais, e agora, nos últimos 3, 4 meses, a gente está fazendo 2 touch points noturnos, né, no finalzinho do dia, e um touch point executivo na quarta-feira. Então, a gente faz 3 reuniões semanais aí, com um grupo multidisciplinar, envolveu alguma coisa próximo de 150 executivos trabalhando nisso, e fornecedores, né, escritórios de advocacia, consultorias, né? A gente trabalhou com a KPMG desde o começo. Então, o que a gente fez? A gente pegou as melhores práticas do mercado, entendeu tudo o que acontecia. Do ponto de vista de tratamento de dados, né, e uso de dados, a gente já estava bastante avançado, mas do ponto de vista de consentimento, captura de consentimento, organização dos opt-ins, né, toda a parte de portabilidade de dados também, que foi uma exigência da LGPD, tudo isso teve que ser desenvolvido. Então, de fato, né, o que o Marco falou para o nosso lado aqui também foi assim, super complexo, tá? Super complexo. Eu, de fato, fico muito preocupado quando alguém fala que não está vendo ainda, porque não é trivial, não é simples. E pensa que a gente teve que mudar todos os processos, inclusive os processos de loja, né? A gente teve que mudar o script de atendimento, né? A gente teve que trabalhar para a gente conseguir organizar os opt-ins, depois o opt-in ele tem que ser flegado, enfim, depois se o cliente quiser a portabilidade de dados, você tem que poder fornecer para ele, quiser apagar esse direito de esquecimento, tem vários detalhes, né? Então, de fato, um trabalho gigantesco de grupo multidisciplinar, 2 anos de trabalho, muito investimento, alguns milhões de investimento, tá? Mas no final a gente está super feliz aí que tudo andou, tudo está bem. A gente começou a capturar os opt-ins há uns 2, 3 meses, né? E agora a gente está aplicando isso em todos os canais e estamos aprendendo com o processo, né? Porque até o próprio consumidor também ele está entendendo mais como funciona isso. Mas o fato é que, uma vez que está determinado isso, a gente toma como premissa que a gente só vai comunicar ao consumidor que topar isso, né? E quiser expressamente que a gente comunique. Então, acho que muito da nossa conversa daqui em diante tem como base, sim, o opt-in. As pessoas têm que saber como elas vão ser abordadas e o que a gente vai passar de informação e como a gente vai usar a informação delas, né? Interessante. Interessante, porque você falou também um ponto que né, até é um pouco diferente do que a gente costuma ver quando a gente está falando de integração off-on, né? Quando a gente fala de integração off-on, parece que são mundos muito diferentes, porque no on você tem muita identificação dos usuários, seja através dos cookies, das plataformas, né, de analytics, mídia, ou através de login, né, e toda essa a possibilidade de relacionamento que o digital dá. Mas quando a gente fala de loja física, geralmente é aquele mundo que é anônimo ou que você não tem controle, que o máximo que você pode fazer é colocar beacons e câmeras, né, nas lojas e shoppings. E você citou um negócio que é o login na loja física, né? Já vi algumas iniciativas de varejistas colocando login em redes sociais, compartilhando Wi-Fi, mas quando você tem o consumidor ali, né, reportando o CPF, como você falou, para identificar as ofertas e afins, e aquilo sendo relacionado aí com
com os dados da empresa, isso muda, acho que, toda a questão, né? E aí, nesse sentido, o CPF, né, ou no caso, outras chaves aí que vocês possam ter para identificar o usuário, acaba sendo aquele sonhado ID único, né? A gente queria que as pessoas que entrassem na loja pudessem ser identificadas no online automaticamente, né? A pessoa chegou no site, abriu o aplicativo, chegou na loja, a gente já sabe quem é quem, que campanha viu. Na prática é um pouquinho mais difícil, né? É quase um santo graal técnico, né? Você fala, precisamos gerar um ID, que chave vai ser? Pode ser esse, pode ser um hash, pode ser anonimizado, né? Então acaba sendo algo muito desejado nesse cenário data-driven que a gente está trabalhando no marketing. Só que ele, por si só, ele talvez não seja a solução, né? Porque se vocês só coletassem esses dados, como você falou, para armazenar, né, toda essa base e não utilizar, talvez ele seja só mais um dos repositórios dos silos, né, abandonados lá dentro da empresa. Você enxerga assim também, Vitor? Você acha que o ID ele serve para objetivos muito nobres dentro do marketing ou do relacionamento com a empresa como um todo? A gente fala de personalização, automação, atribuição. O que são os objetivos que você executa com um ID único e com toda essa base logada fisicamente e logada online? Então, vou dar um passo para trás aqui, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, porque é complexo o tema, né? Mas deixa eu tentar simplificar. Quando eu entrei aqui, estou há 3 anos na companhia, quando eu entrei aqui, eu vi que tinha alguns assets muito legais, né? Acho que um é essa autoidentificação na loja física. Então, a gente tem mais ou menos 95% das pessoas que chegam na loja física, a primeira coisa que elas fazem é dar o CPF. 70% no balcão e 25% a gente vai, mais 15% a gente vai no front store ali e tal, aborda e captura. Tem um benefício imediato, né, que é o cupomzinho físico, né, aquele cupomzinho que ele tinha aquela filipetinha, isso é um negócio super tradicional. Apesar de ser bem, assim, antigo, digamos assim, a mídia, ele tem uma conversão incrível, tem uma conversão de 14%, é muito bom. Então, ali é um momento de compensação imediata que isso, cara, as pessoas topam, né? Abrir mão da privacidade por alguma conveniência, algum conforto, algum benefício financeiro imediato. E tem outros pontos aqui, né? Alta frequência, né? Uma recorrência de compra, né? Uma relevância importante para os produtos chaves, né? Uma capilaridade muito grande. E essa capilaridade se reflete em mais ou menos uns 30 pontos de contato diferentes que o consumidor passa, tá? Então tem a loja, aplicativo, site, mobile, desktop, Wi-Fi da loja, etc. Então são 30 lugares que o cliente de alguma maneira entra. Nem em todos a gente tem uma chave única. Então, assim, a visão, o santo grau que você fala, eu também concordo, é complexo pra caramba. E, assim, toda vez que a gente tenta simplificar, imagina que eu pedisse CPF em todos os lugares. Cara, tem lugar que isso é uma fricção, o consumidor não vai querer dar. Então, a gente teve que criar um algoritmo, tá? Que é um algoritmo que ele identifica o cliente por probabilidade. E aí a gente conecta uma série de dados, e aí aqueles dados levam a gente a entender que aquele cliente é o cliente do CPF e tal. E a gente amarra esse cara num cliente, num identificador único, que a gente chama de VUC aqui, né? Visão única do cliente. Então, assim, cara, esse negócio aqui é bem complexo mesmo, mas uma vez que eu tenho ele, por que eu tenho ele, né? O que funciona esse negócio? Ele me possibilita eu entregar o principal objetivo estratégico que eu tenho como planejamento estratégico, como estratégia de companhia, que é Consumer Lifetime Value, tá? Como eu falei para você, né, aqui a gente tem uma recorrência de compra muito frequente, especialmente alguns grupos específicos, né? Quem toma medicamento de uso contínuo, toma todo mês. Mãe, né, tem um filho, vai começar, ficou grávida, até o filho ter uns 3 anos, cara, heavy user de farmácia. Então você está falando de Consumer Lifetime Value, né? Não quero o cara uma vez, eu quero o cara 2, 3 anos, eventualmente 10, 20 anos. Então, o trabalho todo requer que você identifique esse cara em todos os pontos de contato, né? E aí a gente, o VUC é um dos, né? Mas quando eu penso em eu de fato trazer, né, Consumer Lifetime Value para o consumidor, eu tenho que pensar que eu tenho que dar benefícios funcionais, que aí acho que é meio que padrão todo mundo dá, né, a conveniência, preço, disponibilidade, prazo e tal, mas também emocionais. Os emocionais, que acho que são os mais valiosos, aí a gente começa a conectar o marketing, né, a arte do marketing com os dados, com a técnica dos dados. E um dos jeitos de você fazer um benefício emocional claro para o consumidor é você dar um atendimento ultra personalizado.
né? E conectado no fluxo dele, né? Você não tirar o cara do caminho dele, né? Você dá, de fato, um benefício que ele está esperando naquele momento. Então, é como se, poxa, que legal, eu não estou fazendo mais marketing, não estou mais fazendo comunicação, eu estou prestando um serviço, tá? E aí, assim, deixa eu dar um exemplo para você, tá? Que aí a gente consegue tangibilizar bem. A gente fez um MVP disso em 2018. Quem toma remédio de uso contínuo, ele toma todo mês e tal, e a gente fez um algoritmo bem simples lá, pegou, cara, os remédios que duram, sei lá, 30 dias, por exemplo, tem 30 comprimidos por caixa, você toma um por dia, 30 dias, cara, se você comprou no dia 1, no dia 25, lá pelo dia 25 você começa a planejar a recompra. E a gente começou a mandar o SMS pro cara, né, no timing certo. Deu uma conversão super boa, de 15%, que é umas 10 vezes mais do que um SMS normal. Uhum. Aí a gente fez uma outra coisa, cara. A gente pegou esse cara, como ele se identifica na loja, apareceu um pop-up lá pro atendente, né? E fala assim, ó, seu Leonardo, não tá acabando o seu remédio? Olha que interessante. É a mesma informação, né? Que dava 15% de conversão no SMS, eu dei pro atendente falar, né? Uma pessoa física interagir com a inteligência artificial do timing ali, do oferecimento. Foi para 25% a conversão. Aí a gente fez a atribuição. A gente falou, legal, se eu mando o SMS e depois o cara também fala na loja, vai para 51% a conversão. Então, assim, aí a gente vai começar a entender que, cara, se a gente de fato conseguir identificar o consumidor e criar um arcabouço, né, de enablers, para que a gente pegue tudo que eu já aprendi desse consumidor em outras interações passadas, né, e coloque no ponto de contato que o consumidor está fazendo, tá tendo naquele momento, né, e ofereça o que o cliente gostaria de comprar pelo timing, né, você sabe o timing que ele quer comprar, pelo preço que ele quer comprar, etc, etc, mas sem desviar o cara, isso vira uma prestação de serviço, para de ser venda, vira uma prestação de serviço, e isso conecta, isso encanta, isso faz o cliente voltar, mesmo que não seja o mais barato, por exemplo, tá? Ou que seja um pouco mais longe da casa dele, ele volta, né? Então, assim, grosso modo é isso, tá, Léo? Depois tem um monte de outras coisas que fazem essas coisas acontecer, né? Legal. Que eu brinco assim, tem a enterração de cano e a inauguração da fonte, sabe? Todo mundo quer inaugurar a fonte, fazer a festa. Ninguém quer enterrar cano. Enterrar cano é isso aí que a gente falou do LGPD. É 2 aninhos, 3 aninhos, a gente tá no segundo, terceiro ano aí enterrando algumas coisas, depois eu falo um pouquinho mais se a gente tiver tempo. Entendi. Então, o objetivo final ali foi conseguir essa personalização para ter o trigger no momento certo, né? Porque é uma mensagem simples, às vezes é um contato simples, não necessariamente só o digital. Às vezes foi ali aquele nude, né? Nude, NU, né? Sim. DGE aí, que é aquele lembretezinho para o consumidor e que, né, levou ele a converter. Legal, então esse objetivo foi habilitado aí por esse ID único. Quando você começou a falar desse tema, a gente recebeu uma pergunta aqui, né? Isso seria o machine learning não supervisionado? Quando você falou do match probabilístico de IDs, né? Eu vou começar a discutir esse assunto aqui, porque o César que mandou essa dúvida aqui para a gente, talvez possa, né, se interessar mais e ir atrás. Mas isso que o Vitor citou é um recurso que algumas plataformas têm, ou você pode desenvolver em casa também, de fazer o match de identidade, né, ou a resolução de identidade, como a gente chama Identity Resolution, a partir de sinais aí ou dados que você tem parecido com outros grupos, né, ou com outros perfis, até chegar no mais provável. Isso pode ser um machine learning não supervisionado, pode ser supervisionado, pode ser não paramétrico, né? Tem vários modelos aí, mais tecnicamente falando, que pode acontecer, mas eu queria saber do Vitor. Vitor, como é que você fez esse match probabilístico? Foi através de uma CDP, foi através de uma plataforma desenvolvida dentro de casa, né? Como é que o César pode chegar um pouco mais perto disso, segundo a experiência de vocês? A gente fez um modelo, um algoritmo interno agnóstico suportado por uma startup, tá? Que ela não existe mais, é a Requima, ela foi absorvida pelo iFood. Na época ela era independente, e basicamente o que eles fizeram, né? A gente sabia que tinha em 30 pontos de contato, a gente mapeou os 30 pontos de contato, a gente viu os pontos de contato que a gente poderia ter um trigger mais direto, né? Por exemplo, o CPF, né? Legal.
Mas o ponto é o seguinte, né? Você não consegue necessariamente garantir o padrão de entrada. Então, sei lá, se tem um lugar que você coloca CPF com ponto e traço e outro você não coloca CPF com ponto, já dá problema. Mas você pode, sei lá, eventualmente colocar um 0 na frente. Tem vários probleminhas e a gente já via que não conseguia desambiguar com base nisso. Então, a gente começou a entender quais eram os fatores de desambiguação, né? Então, por exemplo, a gente achou tinha mais ou menos umas 30 ou 40 variáveis que você pode pegar do consumidor, tá? E tem umas 3, 4 que elas claramente elas desambiguam o grande Pareto, né? E aí com base, então, por exemplo, a CPF é obviamente a principal, o nome pode ser também, mas você pode ter, por exemplo, nomes iguais com CPFs diferentes. E aí, como que eu sei que é a mesma pessoa? Deixa eu dar um exemplo, pai e filho, né? Você tem um júnior ou um sênior lá e tal, e você, cara, não necessariamente o cara preencheu o júnior. Então, assim, como que eu sei que esse cara não é esse cara? Ah, tem um CPF. E aí a gente vai cruzando vários fatores e entendendo, né? Se esse cruzamento de fator leva a gente a uma probabilidade, a gente define, né? Arbitra o nível de probabilidade que eu quero atuar. E a gente arbitrou esse nível de probabilidade de que essa pessoa, de acordo com a ativação que eu ia ter, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer vou mandar uma comunicação de sabonete, cara, é zero sensível, entendeu? Se eu errei que o Léo não é o pai dele, que é o Léo que tem o mesmo nome, e eu mandei o sabonete para os dois, não tem tanto problema. Mas se eu estou fazendo uma comunicação, por exemplo, sobre a condição de saúde dele, eu tenho que ter um nível de probabilidade acima de 99%. Então a gente estabeleceu isso, né? Estabeleceu o que desambiguava, e aí a gente não ficou forçando o cliente a dar dado que ele não quer, tá? E chega no nível do cliente dar o dado, por exemplo, do MAC address do celular dele, quando ele faz um login no Wi-Fi. Então, até por ali eu vou conseguindo amarrar esse cliente e entender que ele é ele. Obviamente, tudo isso eu tenho que ter LGPD antes de qualquer coisa, explicar que eu vou fazer isso para ele. Legal, muito interessante. Esse talvez seja um segundo passo da evolução aí de juntar os IDs, né, mas conseguir resolver eles para que você possa utilizar. E agora eu vou tentar entender um pouquinho qual foi o desafio da Diageo, Marco. No caso da Diageo, quando a gente fala da relação da marca com o consumidor, a gente está falando de uma relação que sempre foi indireta, né? O varejista sempre esteve no meio, né? Como é que foi esse passo a passo para você, ou como é que tem sido isso para a Diageo estabelecer uma estratégia que tente se aproximar desses identificadores do cliente, e como é que vocês estão fazendo isso, se preparando para isso? Acho que tem dois pontos aqui, né? O primeiro ponto é que quando a gente pensa aqui do lado da indústria, o nosso objetivo ele é um objetivo na origem, um objetivo diferente, porque o nosso objetivo é construir marca. Então, o que a gente precisa fazer é estabelecer uma relação com o consumidor que ele entenda, tenha a percepção das nossas marcas, e principalmente para que a gente possa recrutar. Estou falando de um mercado que é um mercado extremamente competitivo, né? Quando a gente pensa em termos de América Latina, que tem basicamente o mesmo comportamento, mas vamos pegar os números de Brasil. Em Brasil, a gente tem 92% de penetração de cerveja, então sobra 8% para poder fazer uma disputa entre vinhos, destilados e cachaça. Que é um mercado que se torna agressivo, né? Em 8%, você precisa ser relevante e fazer o seu negócio ter rentabilidade o suficiente para poder suportar e ser sustentável. E o que a gente trabalha o tempo todo, não só do ponto de vista de construção de marcas, porque a gente precisa dar sustentação a marcas, e nós estamos falando de marcas icônicas, né? A gente tem aí Johnnie Walker esse ano comemorando 200 anos, quer dizer, comemorar 200 anos de uma marca não é simples. Você tem Smirnoff com 157 anos, você tem Tanqueray com 180 anos, então são marcas centenárias que você precisa o tempo todo rejuvenescer e trazer os consumidores para dentro do seu escopo, dentro do seu negócio. Então, essencialmente, o que a gente faz é um trabalho de construção de marca, então, e de recrutamento.
Para recrutar, a gente, um ponto super importante de recrutamento para o segmento de destilados era justamente a experimentação que nós tínhamos no on-trade, né? Aí bares, restaurantes e eventos, eles eram fundamentais, porque o consumidor que entra na nossa base, ele primeiro experimenta e depois ele compra e leva para casa. Então, primeiro experimenta no bar, no restaurante ou no evento, e depois que ele se toca e fala, não, dá para poder comprar no supermercado e levar para casa, ou numa delicatessen e levar para casa e fazer a minha casa. Quando veio a pandemia, a gente olhou e falou assim, poxa, ferrou, porque com bares e restaurantes fechados e eventos zero, como é que a gente recruta daqui para frente, né? Assim, esse foi um ponto de virada muito grande, porque a gente foi entender, então, o home occasion. Não necessariamente o consumidor que não estava frequentando o on-trade iria deixar de consumir, de alguma forma ele iria consumir. Então, nós começamos a fazer uma série de análises, uma série de pesquisas para poder entender o home occasion e fazer com que os consumidores chegassem aos nossos produtos por outras vias, ou continuando a comprar nos canais de trade normais, e a gente depende muito dos distribuidores, dos varejistas, para que possa fazer o nosso produto girar e rodar de uma forma significativa, que dê sustentabilidade para o negócio como um todo, ou através do e-commerce, que era um negócio que a gente tinha tímido dentro da companhia e que tomou uma proporção estupenda, né? A gente, desde março, a gente vem crescendo todo mês em 3 dígitos em e-commerce, não só com o nosso canal próprio, que já era um canal em que a gente trabalhava aí a venda direta ao consumidor e também o brand experience, mas também com os demais canais que passaram a ter uma representatividade muito grande. A gente está falando aí dos conveniences, né, os Rappi, iFoods da vida, a gente está falando dos pure players, Amazon, Magalu, Mercado Livre, que entraram numa guerra pelo consumidor, pelo e-consumidor muito grande, e nós gostaríamos de estar participando deste negócio, e para isso nós precisávamos nos preparar. E aí o ponto de dados que conecta isso tudo, que é muito relevante aqui, é onde eu quero chegar, é o seguinte: como é que você prepara uma empresa que não tinha um S&OP fundamentado para o e-consumidor para poder trazer isso para dentro? Porque quando nós abrimos os olhos, nós vimos que nem o próprio mercado varejista fazia a distinção da venda física versus a venda online. O sell-in é igual ao sell-out. A gente não tem um sell-in específico para o segmento de bebidas, para o que vai ser comercializado no online. O sell-in é o único, né? Então, quando a gente fala dos key accounts, os grandes varejistas aí, os Carrefour, GPA, todos eles sempre fizeram um sell-in, continuam fazendo um sell-in que esteja relacionado ao total de vendas que tem uma expectativa em sell-out. E foi fundamental para a gente, para a Diageo mesmo passou a investir numa captação de dados de venda e-commerce. Fizemos um investimento alto aí com a Emitrix e com a Neogrid para que esses dados chegassem a Emitrix e Neogrid de forma splitada, e que nós pudéssemos coletar e captar esses dados para formar um database que fosse um database que a gente pudesse começar e iniciar um processo de S&OP dentro da empresa, específico para e-commerce, e um P&L que fosse um P&L razoável. Então, afinal de contas, quanto você investe em e-commerce e quanto você vai ter de resultado com essa operação do ponto de vista de indústria. Isso era muito obscuro para que a gente pudesse cravar se esse crescimento todo era uma substituição de venda ou se a gente estava trazendo algo novo para dentro da companhia. Então, o que a gente está trazendo de novo
que não é uma simples substituição e talvez pudesse até ser uma substituição mais cara versus o processo de venda que nós tínhamos. Então, todo esse arsenal de dados, nós montamos um data stack para isso, para que a gente pudesse entender nos 11 verticais diferentes, porque a gente está falando de 11 verticais diferentes, né? Nós temos aí os Pure Players, nós temos Key Accounts, nós temos Cash and Carry, nós temos as Delicatessen, nós temos os Convenience, nós temos os top regionais, nós temos o B2B2C, nós temos o B2B, então, toda essa nova concepção de dados que vem de e-commerce, que estava obscura para o mercado como um todo, a gente teve de desvendar isso, e essa captação de dados, ela é fundamental no chaveamento de distinção entre sell-in e sell-out, porque isso vai determinar efetivamente que tipo de PNL você constrói para poder chegar a uma determinação de mercado. Esse é um ponto. Um outro ponto, a gente também continua na jornada de recrutamento de consumidor. A gente recruta, vou ser bem transparente com vocês, a gente não recruta do nosso principal concorrente de destilado, a gente recruta de cerveja mesmo, porque não adianta eu recrutar dentro de um mercado de 8%, eu tenho de recrutar dos 92%, porque isso é que faz sentido para a gente, né? Isso é que faz com que a gente cresça a marca, que a gente ganhe market share, e esse recrutamento, ele passa por essa construção de marca e de entendimento da nossa marca, mesmo que o consumidor perca esse primeiro contato, que é o contato da experimentação. Então, essas mudanças, elas foram significativas no nosso negócio, para que a gente pudesse dizer para o consumidor, olha, eu sei quem você é, eu entendo o seu comportamento, eu tenho dados que mostram que esse comportamento, ele se alterou ou não se alterou, eu tenho dados que mostram que a frequência de compra ou a frequência de consumo do meu produto se alterou ou não alterou, para que eu possa te abordar. Então, do nosso lado, a gente usa muito mais dados para podermos fazer esses lookalikes que são necessários na determinação de touch points com os consumidores, e desses consumidores que hoje não estão efetivamente no on-trade, porque o on-trade está voltando de uma forma ainda muito lenta, para que a gente possa continuar nessa jornada de construção de marca e principalmente de recrutar. Aqui na Diageo nós temos um lema que é fundamental. Assim. O nosso primeiro desafio é recrutar, o segundo é recrutar e o terceiro é recrutar. Entendeu? Porque a gente tem sempre que recrutar. A gente tem de fazer com que a nossa base seja uma base sempre em evolução e independente de ano calendário. Então, a gente sabe que o calendário, ele distorce um pouco, né, todas as análises que a gente faz e todas as projeções que a gente faz, todo o forecast que a gente faz para a companhia, mas a base, ela tem de ser sempre uma base crescente, porque isso é o que dá sustentabilidade aí para o nosso negócio. Isso por um lado. E o segundo ponto é a abordagem direta que a gente tem via e-commerce. Como nós temos um e-commerce próprio e a gente usa esse e-commerce de uma forma que seja significativa, a gente não concorre por preço de forma alguma, nosso preço é sempre um preço mais alto do que o preço do varejista, para poder evitar a fricção com os clientes varejistas que nós temos. Então, todo varejista que fala, mas vocês têm um e-commerce próprio, eu falo, vai lá e olha o nosso preço, para você ver, o nosso preço é sempre um preço elevado. Mas a gente ganha em outros aspectos, a gente ganha em assortment, então 100% do nosso portfólio, que é um portfólio amplo, está dentro do nosso e-commerce, a gente ganha em brand experience, então eu consigo fazer experimentações que o consumidor não vai encontrar numa vitrine de e-commerce normal, de bebida, então ele não vai encontrar isso no Carrefour, na Amazon, ele vai encontrar isso só dentro do The Bar, e eu consigo fazer com que esse consumidor ele se engaje mais e me entregue muito mais dados. Então, eu consigo entender quais são os comportamentos desse consumidor, qual é a frequência de compra, o que isso está relacionado ao gosto pessoal, ao ambiente,
uso esses dados para poder amplificar isso com todos os canais de trade, fazendo lookalikes que sejam importantes, e daí sim eu vou até esses outros canais de trade para poder fazer ações que sejam ações muito mais propícias ao comportamento de consumo daquele varejista. Legal. Então, esse canal né, de D2C, desse relacionamento de varejo direto com o cliente, o DeBar, ele tem esse papel-chave aí de, né, ser essa pontinha que a gente vai começar a enriquecer o famoso ID único para a gente começar a acompanhar esse relacionamento. Mas, pelo que você falou, um dos desafios iniciais é recrutar e recrutar, né? E nesse desafio, na maioria das vezes, você não tem essa identificação, né? Agora, como é que é colocar, então, uma estratégia focada em dados na ação de marketing destinada a recrutar, que precise ser eficiente, que precise ser detalhada? Como é que é isso? É só redistribuir orçamentos ou precisa de uma complexidade extra para garantir essa eficiência? Tem 3 pontos aí importantes, Léo. O primeiro, assim, nós entramos numa jornada que nós chamamos aqui de DeBar Lab. Então, tudo que passa pelo DeBar vira para a gente uma fonte de dados e que a gente possa trabalhar esses dados, mesmo que os dados sejam numa base pequena, a gente torna isso exponencial de alguma forma, tá? Para que a gente possa usar isso como uma estratégia de recrutamento. Então, esse é um ponto fundamental. Então, o coração do nosso negócio, a gente usa o DeBar também para vender, lógico que tem metas, né? A gente tem metas de vendas ali no DeBar, mas ele é muito menos para isso e muito mais para que a gente possa entender esse consumidor e utilizar esses dados que caem dentro do DeBar Lab para que a gente possa trazer isso para outras experiências, seja experiências online ou seja experiências com off-trade. O segundo ponto é que ainda tem um desafio muito grande, considerando que a gente tem um mesmo ambiente, que é o ambiente de destino de todas as ações de marketing que nós fazemos para as marcas, e é o mesmo canal de e-commerce. Como é que a gente trabalha com performance e awareness? Isso é um desafio muito grande. Como é que você faz com que o número de visitas vindo de ações de marketing, de consideração e de recrutamento para as marcas, ele não interfira na sua taxa de conversão de e-commerce, por exemplo, se você está levando o tráfego para o mesmo ambiente? Esse é um grande desafio, né? A gente trabalha numa linha muito tênue em que nós precisamos ser muito cirúrgicos em fazer intercâmbios e aproveitamento de dados. Como é que você trabalha, por exemplo, com dados de consumidores que vieram movidos por um vídeo sensacional de Johnny Walker, ou um documentário, como o que nós vamos colocar no ar agora, dia 12 de novembro? Como é que você trabalha com esse interesse e faz com que ele seja depois reimpactado, e a gente entende que ele pode ser reimpactado para poder fazer uma conversão de fato dentro do DeBar. Então, esses são desafios que a gente trabalha o tempo todo com o nosso time interno, né? E também com as agências que nos dão suporte para isso. A gente tem suporte de boas agências e de fornecedores que nos auxiliam nessa jornada, para que a gente possa chegar com respostas que sejam respostas favoráveis, mas não é algo simples você, do ponto de vista de indústria, se lançar nessa jornada considerando que um ou outro objetivo que são dicotômicos, eles precisam convergir para um resultado que seja resultado favorável em duas visões. Tá? Legal. E o terceiro ponto, assim, que eu acho que é fundamental para a gente poder
trabalhar isso de forma adequada é a gente se apoiar num arsenal de dados que sejam dados simples e legíveis, porque tem uma coisa que eu acho que em data science que é muito interessante, né? Assim, às vezes você se lança em alguns modismos ou se lança em algumas experiências que dão 32 voltas, mas que não chegam em lugar nenhum. Né? Assim, que você faz com essa quantidade de dados? Ou depois tem uma tecnologia que substitui aquela que você estava utilizando e você acaba se frustrando porque você se sente obsoleto, né? Você se acha o rei da cocada no negócio, coloca essa proposição, quando você vai ver tem alguém usando uma tecnologia melhor. Tem uma coisa que eu falo muito aqui para o time interno, e a gente discute isso bastante, assim, be simple, tá? Assim, nós temos objetivos que são objetivos claros, tem um objetivo de e-commerce que é venda, que é conversão, e nós temos um objetivo de marca, que é construção de marca, e crescer base recrutando. Então, se a gente tiver isso muito bem setado, você consegue fazer escolhas, principalmente escolhas de investimento. Como é que você investe com fornecedores de dados que sejam razoáveis para o seu negócio e que ele seja sustentável a médio prazo. Porque a curto prazo você consegue resultados, mas a médio prazo é mais complexo. Isso tem que estar bem alinhado na estratégia para conseguir conectar essas pontinhas do orçamento e ir ganhando o consumidor ao longo da jornada e ao longo da vida dele, né? Muito interessante. Agora, com isso que você falou, Marco, a gente então começa já a entender que entender esses passos da jornada e entender a contribuição das campanhas de awareness, a campanha de performance, como elas se juntam, acaba tendo um papel crucial, né? Então, aplicar aí atribuição, aplicar algum entendimento, né, desse caminho da experiência do cliente é bem importante. Agora, quando a gente fala disso, de entender a jornada, você falou, a gente precisa ser simples e extrair algum acionável daquilo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho do Vitor na experiência dele na Hydro Brasil. A atribuição é onde a gente começa a entender e já impacta a mídia. A mídia é realmente um lugar que tem aquela grande oportunidade da gente otimizar, porque o investimento muda de hora em hora, do dia a dia, e a gente começa por ali. É aí que as empresas deveriam começar a focar já para eliminar as ineficiências. Agora, e depois, né? O que vem? O que você enxerga desse ponto da jornada, né, a partir dos dados e a atuação no marketing da Hydro Brasil? Não, legal, Léo. A gente eu falei para vocês da história da enterração de cano. Eu sempre falo isso aqui dentro e o pessoal dá risada, né? E é verdade, né? Você tem que enterrar cano. Eu concordo 100% com o Marco que a gente tem que ser o mais simples possível, mas dependendo de como você atua e tal, o volume de dados, aí você tem que fazer algumas coisas um pouco mais robustas para aguentar, né? E nesse caso nosso aqui é isso também. Está falando de 40 milhões de clientes, essa base cresce aí mais ou menos, sei lá, 5, 6 milhões por ano. Então, a gente projeta mais 2, 3 anos, a gente chegar em próximo de 60 milhões de clientes. A gente não tem problema de CAC aqui, tá? O desafio aí do recrutamento do Marco, para mim, é um pouco mais simples, porque eu tenho algumas fontes de trazer cliente novo, que são super importantes, por exemplo, a expansão física, né? Talvez que eu abra uma loja numa praça nova, todo mundo que entra ali é cliente novo. Eu tenho também a PBM, né, que é benefício farmácia, eu vou para os planos de saúde, para as empresas, e a gente traz grandes massas de clientes de uma vez, e agora a gente tem o Stix, né, que a gente está fazendo em parceria com o Pão de Açúcar, que no final do dia também tem bastante cliente entrando por ali. Então, meu problema não é esse. O meu problema é saber, de fato, onde esse cliente andou para eu fazer o marketing contextual, né, sem fricção, etc, etc. E o que você falou é real, assim, sabe? Você fazer a atribuição é um investimento grande, é um investimento caro, é um investimento especialmente importante do ponto de vista de recurso, né? Muita gente mobilizada. Então você tem que extrair, assim, você só faz isso se tiver um sentido muito claro, né? Esse sentido, ele claramente tem que ser econômico para você mover todos esses recursos. O primeiro step de otimização, sem dúvida, é a mídia, né? Porque a gente, especialmente quando você faz aquisição de cliente na mídia digital, né? Usando mídia digital, usando publishers, em geral você não tem um ganho de escala, né?
quanto mais você compra uma palavra, né, você mais entra num bid, mais o bid fica caro. É o contrário, inclusive, né? Você investe e vai ficando mais caro. É diferente de uma lógica, né, mais antiga. Eu sou geração X para o Y, né? Sou geração X, na verdade, não sou Y, não. Sou geração X, que ali era assim, é ganho de escala, cara. Quanto mais investimento você faz, mais diminui o seu custo médio, né? Seu custo unitário. E aqui não, né, cara? Aqui não é isso. Então, como que eu faço esse negócio diferente? Então, a atribuição ajuda nisso. Deixa eu explicar rapidamente como a gente fez aqui, que aí eu falo do benefício inicial, que é na mídia, mas eu já conecto com o que pode ser lá na frente, tá? Que é, na verdade, o santo grau não é o VUC, não é atribuição otimizando mídia digital, é muito mais, é lifetime value. Então, o que a gente fez aqui, tá? Cara, pensa o seguinte, falei 30 pontos de contato diferentes. Quando eu penso em cada ponto de contato desse, eu brinco, eu faço uma analogia até, eu até falei para você outro dia isso, é como se você tivesse um terreno, né, um terreno grande, assim, com vários solos diferentes, sabe? Eu tenho um solo que é de barro, assim, né, que o cara passa lá, deixa a pegada dele super nítida, né? Você vê que sapato que ele estava usando, você até calcula o peso do cara ali, o tamanho do pé, é homem ou mulher, você, cara, assim, uma super pegada, linda, né? Então o tagueamento ali, cara, tá incrível. Aí esse cara, ele continua andando no terreno, e aí tem um pedaço do terreno que é de areia. E aí, cara, ele continua deixando pegada. Opa, a pegada já não é tão nítida. Você extrai algumas informações como o peso da pessoa, e talvez se é homem, se é mulher, mas você não extrai muito mais do que isso, né? O tipo do calçado você já não extrai. Aí esse cara continua andando e tem um pedaço do terreno que é uma grama, né? Então você vê que alguém passou ali porque amassou a grama, mas, cara, a pegada tá muito fraca para você tirar qualquer informação. E depois tem um outro pedaço do terreno que é de pedra. Cara, que ele anda ali e nem sabe se andou ou não andou, porque não deixa nenhuma pegada. Essa analogia, por que eu estou fazendo ela? Porque, cara, quando você vai para todos os assets que você tem na empresa, tá? Sejam elas a loja física, a loja online, o aplicativo, cara, em geral, não tem um tagueamento único, né? E se você pega um squad que está desenvolvendo um produto digital novo, sei lá, assinatura, tá? Estamos desenvolvendo assinatura. Cara, se esse cara não prepara, né, o ambiente de dados para que a pegada que o cliente vai deixar ali seja uma pegada nítida, organizada e tal, que isso vá para um lugar, que você jogue num data layer, que você tenha um data quality em cima disso, para depois você fazer uma curadoria disso, puxar o que você quer puxar para o data lake, conectar esse dado de comportamento com o consumidor, com a visão única. Tem um passo a passo para fazer, para você poder ser acionável de uma maneira robusta e consistente no longo prazo, que, cara, assim, numa boa, a galera que está desenvolvendo produto digital, que está criando novos pontos de contato, não quer parar para fazer isso, entendeu, cara? Porque não é, nem assim, ninguém vê o benefício disso imediatamente, né? Agora, se você tem, cara, cada um tagueando de um jeito, você nunca vai conseguir saber onde o cliente andou, entendeu? Então, qual que é o meu papel aqui como, né, eu sou o cara de marketing, eu fico lá, cara, infernizando a galera de dados, né? E a galera dos squads e tal, e todos os times ágeis, e todo mundo que trabalha com informação, e com TI, etc. Cara, eu quero que vocês peguem todo esse terreno que tem um monte de solos diferentes, e eu quero que revista ele inteiro de barro, entendeu? Todo mundo, cara, assim, quer construir uma coisa nova no terreno, quer construir uma casa nova, linda, maravilhosa, né? Ou uma fonte lá para inaugurar, cara, você vai ter que passar a camadinha de barro, porque eu preciso saber onde o cliente passou, entendeu? Porque se eu souber onde ele passou, aí sim, agora vamos lá para primeira coisa, eu consigo otimizar a mídia, né? Então, se eu sei que esse cara, eu paro de olhar o last click, eu começo a olhar o caminho que ele fez, talvez eu coloque mais dinheiro em topo de funil, ou em e-mail marketing, ou em conteúdo de SEO, porque isso me descarrega, por exemplo, o custo de last click, tá? Isso por si só já paga o projeto, mas não é só isso, é muito mais. Pensa o seguinte, cara, quando eu começo a saber onde o cliente passa em todos os lugares, eu começo a ter triggers comportamentais, que daí de fato eu consigo, né, baseado no histórico desse cliente, eu sei a propensão que ele já tem. Se eu sei que ele sempre passa às 5 horas da tarde na farmácia que é perto do trabalho dele e tá acabando o desodorante dele, cara, eu posso colocar na boca de um atendente ali, né, o seu Léo, deve estar acabando o seu desodorante, o senhor não quer comprar? Cara, isso é uma prestação de serviço. Então, é esse que é o santo grau para mim, entendeu? É você começar a plugar a inteligência artificial em todos os pontos de contato e que isso fica totalmente frictionless, né? E, na verdade, vira uma prestação de serviço. E aí, do ponto de vista do on-to-off, que é o nosso tema, fica ainda mais interessante, porque quando eu coloco a inteligência artificial
e eu abasteço uma pessoa, né, uma pessoa que te olha no teu olho, que fala, que te chama pelo nome, etc., mas eu abasteço ele com essa inteligência artificial, né, e eu mostro para ele os gatilhos que você está propenso nesse momento, cara, você gera uma conexão emocional entre os dois, entre o atendente e o Léo, né? O Léo fala assim, pô, cara, esse cara sabe o que eu quero. É o que acontecia com a gente no mercadinho da esquina, sabe? Lá atrás, quando tinha anos 80, anos 90, que tinha uma cadernetinha lá, cara, que chegava, tinha a Dona Alice, que era a quitanda perto da minha casa. A Dona Alice sabia, cara, que, meu, ó, a sua mãe deve estar querendo o alface, que chegou novo e tal, pô, e a minha mãe queria mesmo, ela sabia, né? Mas como que eu faço isso para 40 milhões de pessoas, né? 2.300 escalar horas. essa medição, essa integração, É né? exatamente isso. Legal. Bom, Marco, Vitor, o tempo voa, né? A gente falou aqui de assuntos muito legais e a gente está chegando bem ao finalzinho. Eu vou aproveitar agora para trazer perguntas que algumas pessoas já trouxeram aqui no nosso chat. Quem tiver uma última pergunta também, por favor, né? Acho que essa é a última hora. Já vou direcionar uma para o Vitor, que foi uma dúvida quando você contou a história das atividades aí da Hydrogazil e do lançamento do Stix. A dúvida aqui, o Daniel Tiardulo perguntou, quando o Stix foi implementado, vocês conseguiram descobrir a base de usuários que, né, acabou vindo para a Hydrogazil como sendo novos, ou aqueles que você já conhecia que mudaram para o digital? Vocês perceberam uma migração aí do que você já tinha e um cross-channel, né, uma multi-exposição aí, ou você adquiriu novos nesse processo? Não, as duas coisas acontecem, né? Porque a sacada de um programa de fidelidade de coalizão é justamente fazer com que o consumidor comece a enxergar benefícios cruzados, né? Eu compro em vários varejistas e eu junto uma carteira, um wallet, né? E eu troco esses pontos onde eu quiser. E aí no final, né? Se você tem 2 ou 3 varejistas do mesmo segmento, e um só está na coalizão, naturalmente você olhando o teu wallet fala, pô, peraí, eu vou usar isso no lugar que tem essa mesma wallet, né? Então você ganha fidelidade. O ponto é que o Stix, ele não necessariamente ele tem um economics que tem que se fechar em si, não é uma Smiles, uma Múltiplos, né? Ele tem muito mais um papel de direcionar tráfego para os parceiros, né? Então, com isso vem cliente novo, tá? A gente sim já tá sentindo cliente novo chegando, mas o ponto da digitalização é uma super boa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, o cliente, agora até fora do Stix, né? A própria pandemia digitalizou muito o cliente, né? A gente saiu de 1 e poucos % de faturamento no online, a gente foi para 7% no Q2. A gente deu quase 7 vezes, tá? O crescimento do e-commerce. E a gente também no aplicativo, a gente tinha, sei lá, o ano passado a gente fechou o ano com 1 milhão de aplicativos baixados. A gente está próximo de 7 milhões. Então, assim, cara, é um monte de gente que começou a enxergar que também tinha um outro ponto de contato com a farmácia, que não só a loja física. E a pandemia deu um certo medo das pessoas, especialmente no começo ali, né, entre março e julho ali, deu um grande medo das pessoas entrarem em loja, né, e a farmácia mesmo a gente criou, né, um super ambiente asséptico, super seguro e tal, mas muita gente optou por comprar em casa, né, se forçou a comprar em casa. E uma vez que comprou, chegou, gostou e tal, cara, começou a obter essa conexão no online também, virou um ponto a mais de contato. Cara, isso dá um uplift, assim, a gente fez vários testes, tá? Mas, assim, em geral, isso aumenta muito o relacionamento de longo prazo com a gente. Então, assim, as duas respostas são positivas. Tem cliente novo e uma vez que ele começa a experimentar o online, ele multiplica o contato com a gente, inclusive na loja física. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu vou direcionar para os dois, colocarem uma pergunta um pouco mais de opinião ou experiência no que vocês têm em relação ao relacionamento com o cliente, e depois já vou encaminhar para a nossa finalização, tá bom? Aqui a Rebeca mandou uma pergunta para a gente sobre a personalização direcionada ao cliente e o Customer Lifetime Value, porque muito trabalho é feito, né, para levar aí uma personalização, uma oferta direta para esses usuários, e a dúvida dela é qual o cuidado necessário para evitar o tratamento discriminatório em relação ao valor que agrega, porque quando a gente fala de personalização, a gente pode incorrer naquele erro que algumas empresas já passaram por desafios até
legais nesse sentido, né, de colocar uma personalização de valor, né, personalizar um perfil que não é condizente com a maioria dos usuários e acabar discriminando, falando essa pessoa tem uma condição melhor do que a outra, né? O que vocês enxergam como cuidados que as empresas têm que tomar em relação a essa ultra personalização e esse uso dos dados? Keila, Marco, começa? Vamos lá. Quando a gente fala aqui do ponto de vista de indústria, de indústria de bebidas, né, a gente define personas que são personas bem características de cada uma das marcas. Então, eu tenho marcas diferentes e eu consigo entender qual que é o perfil do consumidor, até em função de preço de produto, de afinidade com marca. A gente faz estudos bem aprofundados aí para poder, primeiro, termos uma camada de entendimento de quem é esse consumidor e depois a gente simula pelo menos uns 10 a 15 perfis de personas que poderiam ser esses consumidores. Tá? Então, essas personas, elas são bem representativas para poder entender e dar o tom da comunicação que a gente faz. Então, qual que é o tom de voz que nós utilizamos para determinadas marcas e como é que a gente conversa com o nosso público para que a gente seja, ao mesmo tempo, genérico, porque eu preciso ter expansão, mas que eu possa ser personalista com alguns públicos com quem eu quero dirigir uma mensagem especificamente. Eu tenho marcas que têm muito mais, então uma marca ampla como o Johnnie Walker, que tem aí 6 labels diferentes, eu tenho pelo menos 10 personas diferentes para poder falar. Eu não falo com um consumidor de Blue Label como eu falo com um consumidor de Red Label. Tem uma distância muito grande para que a gente possa direcionar. E assim mesmo, dentro do segmento de Scott, por exemplo, eu tenho personas diferentes no consumidor de Johnnie Walker e o consumidor de Black and White e White Horse. White Horse, por exemplo, é uma marca em que a gente investe zero em comunicação e é hoje uma das marcas de Scott que tem o maior giro de vendas. Porque eu sei exatamente que tipo de consumidor eu estou falando e se eu dirigir uma comunicação, eu posso até em algum momento esbarrar nisso que a Rebeca coloca, que é ser discriminatório com relação à marca e mais afastar o consumidor do que trazer. Eu acho que tem uma vantagem muito grande aqui dentro da companhia, por disputar um mercado muito pequeno, a gente investe muito em pesquisa. Então, a gente compra todas as pesquisas que são possíveis e fazemos pelo menos uns 4 ou 5 estudos ad hoc anuais para que a gente possa entender o comportamento de consumidor e que a gente seja o mais assertivo possível no tom de fala que nós temos da comunicação das marcas. Eu queria só acrescentar um ponto aí, aproveitando um ponto que o Vitor colocou, não está relacionado a essa pergunta diretamente, né? Mas um ponto que o Vitor trouxe que é essa questão do consumidor, esse consumidor de e-commerce que entra e que fica, né? Então, a última pesquisa do Web Shoppers, que saiu recentemente, esse número ele representa aí algo em torno entre 75% e 80% de consumidores que tiveram uma boa experiência, que continuam no e-commerce. Você imagina o que isso significa, considerando que de março para cá nós tivemos pelo menos 7 milhões e meio de novos consumidores em e-commerce, né? Então, se pelo menos 50% dessa gente ficar, a gente tem um outro ambiente muito novo. Isso explica muito o que nós tivemos em experiência com o Debar, por exemplo, que a gente consegue medir pulso. No Debar, o nosso Net Sales Value de março, quando a gente vê a escala do que cresceu, versus outubro, a gente fez um Net Sales Value 10 vezes o tamanho de março. Então, assim, é algo que é estratosférico quando a gente pensa no que vem por aí e como é que a gente vai trabalhar por aí. Então, esses pontos que o Vitor coloca, assim, é uma aula, quem pegou, aproveite, né? E quem não pegou, veja de novo essa
esse painel, porque ele trouxe uma aula aí do que vem pela frente, muito mais do que o que nós vimos no passado. Então, tem possibilidades muito grandes para que a gente possa trabalhar com dados de forma positiva. Muito bom. E uma revolução, né? De março para cá foi uma revolução no comportamento do consumidor e que você conseguiu surfar aí na Diageo, né? E o Vitor, né, também nesse processo deve ter aproveitado para colocar na rua aí muitos projetos que tinham a ver com esse contato mais próximo mesmo, não físico, né? E, Léo, assim, rapidamente, só respondendo e pegando o gancho do Marco, assim, essa popularização da internet, né, essa penetração muito mais profunda da internet, também trouxe uma diversidade de consumidor, né? Deixa eu dar até pegando o ponto da Rebeca, né? A discriminação pode ser em vários pontos, né? Assim, o algoritmo pode jogar para, de fato, assim, uma simplificação que não reflete a realidade, especialmente no momento de mudança tão drástica de comportamento. Por exemplo, você tem muitos idosos, né, que eram uma persona que a gente entendia que era muito mais offline, começam a usar aplicativo, começam a usar e-commerce, começam a usar venda por WhatsApp. Então, se a gente de fato não né, não deixa as coisas, se a gente deixa as coisas no automático, né, você pode ter algum problema assim. E como a gente remedia isso, fazendo também muita pesquisa, né, muito desenho de jornada, etc. E número 2, a gente tem jogado muito o público para o aplicativo, porque no aplicativo você consegue dar mais opções, né? E aí assim você educa melhor o algoritmo, né? Quando você coloca um leque mais amplo de opções, as pessoas vão consumindo e naturalmente a gente vai carimbando, né? Hábitos diferentes e a gente vai também refinando os algoritmos para que eles não fiquem simplificando demais. Uma coisa que a gente também implementou aqui, que fica legal aí para essa audiência, que acho que é legal, a gente fazia só segmentação até 2018. Em 2019, a gente implementou um novo conceito de segmentação chamado DNA. O que é o DNA? Tá? Além de você ter os grandes grupos que você segmenta, aqui, por exemplo, a gente segmenta por grupos de clientes, de comportamento. Por exemplo, mães é um grupo que eu segmento, tá? Mães e pais, né? Mas, cara, assim, uma mãe, ela não tem outras coisas. Se você é uma mãe, uma heavy user de beleza, ela pode ser uma mãe e diabética. A gente começou a trabalhar com o DNA e que a gente faz um empilhamento de hábitos, né, e de comportamentos, né, não só de consumo, mas também de comportamentos. E aí hoje a gente já trabalha com 49 variáveis, né? E a gente acha que a gente vai chegar até umas 200 variáveis que ainda vai valer a pena. Mas tudo isso ajuda a gente a fazer com que os algoritmos não sejam simplistas. Legal. Então, os algoritmos, mesmo os mais inteligentes, completos, né, e povoados aí de dados, eles precisam de uma gestão, manutenção, acompanhamento, supervisão, né, ajustes, porque eles ainda, como nós aprendemos, né? Muito legal. Agora, nós encerramos aqui as perguntas, estamos encerrando aqui nossa sessão também. Eu queria trazer para vocês só mais uma discussão. A gente citou isso ou conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer essa provocação para todos aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Um minutinho só. Cadê a nossa telinha aqui do live? Nesse momento que a gente está do ano, né, tem muita expectativa por algumas datas específicas. Não estou falando da Black Friday nesse momento, né, que já está por chegar, mas por um momento mais lá para o final do ano, quando a gente tenta ali, né, escrever para o nosso Papai Noel, para a Mamãe Noela, para todos os duendes aí que habitam a nossa história, para direcionar o que a gente gostaria, né, para os próximos anos ou ganhar de presente. E eu gostaria de saber de você, Vitor, de você, Marco, o que você escreveria na cartinha para o Papai Noel, para os doentes fornecedores? Neste ano difícil, minha marca foi uma boa garota e por isso gostaria de pedir aos doentes fornecedores, agências, institutos de pesquisa, consultores, desenvolvedores o que vocês gostariam de ajuda de todos esses duendes aí para ajudar vocês nesse desafio de dados, marketing e principalmente resultado no final da ponta, né? Como que vocês terminariam essa cartinha? Posso começar. Eu gostaria que me trouxessem a chave do Omnichannel, que é o grande desafio que nós temos ainda. Não estamos
estruturando e pensando como fazer isso, e não tem sido uma tarefa simples, e que de quebra também já trouxesse uma solução de atribuição que seja bem adequada, porque esse desafio que nós temos relacionado a como transitar o consumidor do awareness para consideração, da consideração para o fundo de funil, e principalmente do offline para o online ou do online para o offline, a chave está em atribuição, e a gente usa diversas soluções que eu gostaria que fossem mais integradas. Então, se eu puder pedir algo aí para esse Papai Noel do Data Science aí, que seja a chave do Omnichannel, e de quebra também uma solução de atribuição que seja uma atribuição integrada em todas as pontas. Muito legal. Presentão. O meu é assim, eu pediria para o Papai Noel mão de obra qualificada, cara. Data engineers, data scientists, pessoal de Martech. Eu acho que a gente tem, estamos agora passando por um gap estrutural de mão de obra, né, de formação de mão de obra. Ele não vai acabar tão cedo, vão ser mais alguns anos aí, talvez vários anos. E eu acho que, assim, é uma coisa que aqui eu posso pedir, né? Eu quero que caia aqui na minha chaminé, né? Mas no final do dia, assim, a gente vai ter que fazer o esforço, as empresas vão ter que fazer o esforço de formar, né? Não tem como. O Brasil não estava preparado para o boom que teve já antes da pandemia. Com a pandemia, cara, ficou mais gritante ainda. Então, no final das contas, a gente tem, aqui do nosso lado, a gente tem muito dado, a gente tem uma estrutura, a gente criou muita coisa estrutural legal, mas, de fato, na hora de pilotar, falta gente, e falta gente boa, sabe? E isso às vezes, isso já virou um grande limitador, né? E quando a gente vai lá e tenta gritar, chama as consultorias, etc., eles falam a mesma coisa pra gente. Cara, tá muito difícil de achar e de manter e de reter esses profissionais de fato. Então, é o gap estrutural aí. Eu quero que o Papai Noel traga muitos, milhares de dados aí, bem qualificados. Muito bom. Espero que vocês sejam atendidos nesse pedido. Queria agradecer agora a participação de vocês. Obrigado, Marco, por compartilhar toda a sua experiência na Diageo. Obrigado, Vitor, né, por trazer toda essa complexidade do trabalho de você lá na Raia Drogasil. E queria, né, mandar esse recado para todo mundo que está assistindo a gente, que nós temos ainda mais 2 sessões, tá? Amanhã nós temos uma sessão muito interessante no evento, que acontece nesse mesmo horário, às 10 da manhã. Nós vamos ter a equipe, representantes aí da equipe da Globo, que trabalham no Cartola e mais especificamente na modelagem de dados para esporte, no caso o gato mestre do Cartola. Eles vão estar discutindo aqui com o Rafael da DP6 sobre o uso de ciências de dados, né, em entretenimento, nesse caso esporte, futebol. Vai ser muito legal, não percam. E no dia 9 nós temos mais uma sessão aí sobre o futuro desse uso de dados para o marketing digital, unindo algumas lideranças aqui da DP6 que têm visões aí sobre diferentes clientes, diferentes contas, diferentes cenários, tá? Então, ainda está imperdível e temos aí 2 sessões pela frente. Fiquem ligados e participem mais. Obrigado de novo a todos que participaram e se juntaram a gente nessa conversa. Esse conteúdo vai ficar gravado no nosso canal e vocês vão receber o linkzinho para poder assistir de novo, né, rever todas essas dicas preciosas do Vitor e do Marco e compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Obrigado de novo e um bom dia para todo mundo. Valeu. Obrigado, valeu, Léo, valeu, Marco. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.